e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, a seguir você verá algumas recomendações de como permanecer em adoração ao nosso Deus, mesmo não havendo a nossa rotina de cultos e programações especiais. O culto familiar. Aproveite esses dias de distanciamento social para fortalecer o culto familiar em sua casa. Aqui vão algumas dicas de como se proteger do coronavírus, conhecido como Covid-19. Lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel, evitar aperto de mãos. Se estiver gripado ou gripada, utilizar máscara. Tente manter sempre 1 metro de distância e evite oração de mãos dadas. Para que você possa continuar sua adoração através dos dízimos e ofertas, essa conta no Banco do Bradesco está disponível. Tire um print da tela para salvar as informações. Também há o aplicativo 7Me e através dele você também poderá fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tiver o aplicativo, para obter, é só posicionar a câmera em cima do QR Code e escanear. Você será direcionado para o local correto e poderá dar início ao download. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar o aplicativo, pode escanear esse QR Code e será direcionado ao vídeo explicativo. E por último, mas não menos importante, estaremos utilizando a hashtag #MeuLarUmaIgreja. Tire uma foto em algum momento durante o culto e mencione o @AdventistasSerraria. Estaremos repostando as fotos e assim tentaremos ficar conectados entre irmãos, mesmo cada um estando em seu lar. E para finalizar, em Provérbios 24:3 encontramos o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis em meio às provações. Olá, queridos, boa noite. Que alegria estar falando com você. Aonde você estiver, Deus está contigo. Nós estamos aqui orando por você, por sua família, por seus negócios, pela sua saúde. Vivemos tempos difíceis, de muitas incertezas, mas nós temos a segurança e a convicção que Deus ele está ao nosso lado, Ele está dirigindo, Ele está conduzindo, Ele está à frente, batalhando com nós, conosco e por nós. Meus queridos, hoje é um culto de oração, né, tradicionalmente às quartas-feiras, e nosso tema da mensagem tem essa direção. Oração respondida é o tema da mensagem desta noite. E antes de abrir a palavra de Deus e meditar na sua palavra, eu gostaria de fazer uma oração com você, com seus familiares, pedindo que Deus esteja contigo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, neste momento nós iremos abrir a tua santa palavra e nós suplicamos, Senhor, a presença do Espírito Santo, que conduza, Senhor, essa mensagem e que ela venha surtir o efeito esperado por ti, ó Pai. Nos colocamos como instrumentos em tuas mãos para ser usado por ti, para que aquilo que tu queres falar à tua igreja, Senhor, tu possa nos usar neste momento. Nós oramos, Senhor, por algumas pessoas especiais, dentre elas a Sônia, Senhor, minha sogra, Ana Lu, a Vera Lúcia, Senhor, que está melhor. Oramos também, Senhor, pela filha e a neta de Silas, que a tua graça, o teu amor esteja com ela, Senhor, cura, liberta. Também te pedimos, Senhor, por todos os nossos amigos e irmãos que estão doentes, alguns que perderam alguns parentes, que tu possa confortar, estar com eles, inspirar e oferecer, Senhor, o amparo que cada um precisa. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, como tema, né, para a mensagem desta noite, como falamos no início, é a oração respondida. E os irmãos vão entender por que desse tema. E eu gostaria de iniciar citando um texto, né, uma frase de Ellen White,
que está no livro Caminho a Cristo. Diz o seguinte: onde quer que nos encontremos, podemos entreter comunhão íntima com Deus. Onde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, viajando, podemos manter íntima comunhão com Deus. E essa comunhão ela se dá através do estudo da sua palavra e também se dá por meio da oração. A oração, existe diferentes formas de você orar. Existe uma oração mais formal, né, que nós podemos assim tipificar, na qual você se ajoelha, você ora, você suplica a presença de Deus, o perdão de Deus, que Deus possa usar você por meio do Espírito Santo. É uma oração formal. Mas existem orações que às vezes você não tem a oportunidade de se ajoelhar, né, de estar sozinho na presença de Deus. Mas às vezes você está no trabalho, está passando por algumas dificuldades, né, pede ajuda a Deus e ali você ora só com a sua mente, né, eleva seu pensamento a Deus e Deus ouve as suas orações e as suas preces. Então você pode estar no banheiro tomando banho, né, você pode estar viajando, você pode estar fazendo as atividades cotidianas do lar e estar em oração. Né? A oração ela é essencial para manter a nossa conexão com Deus. Deus nos fala por meio da sua palavra e nós falamos com Deus através da oração. Muitos oram a Deus e às vezes não compreendem, né? Porque Deus às vezes não responde às nossas orações. Ou às vezes não responde como nós queremos ou no tempo que nós estipulamos para que Deus responda. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A perspectiva divina é diferente da perspectiva humana. Nós precisamos confiar na providência de Deus. Gostaria também de destacar que orar não é multiplicar palavras diante do Senhor. Muitas vezes eu já me peguei, antes de uma refeição, orando ao Senhor, mas aí eu, no meio da oração, percebi que estava muito formal, que era uma oração apenas pro forma. E eu não senti que estava orando realmente e que Deus estava ouvindo minhas preces. Aí eu parei e disse, não, Senhor, eu preciso orar, eu preciso estar focado na oração. Muitas vezes, né, a gente ora apenas para cumprir um requisito ou uma exigência, mas a oração ela é a oportunidade de estarmos na presença de Deus, diante de Deus, em comunhão com Ele. Então não pode ser de qualquer forma ou de qualquer jeito. Precisamos compreender que Deus é um Deus santo, né, e que exige de nós também santidade, né, e consagração. Então orar não é multiplicar palavras diante do Senhor. É uma amizade. É uma conversa, é um diálogo entre dois amigos. Temos que sentir com o coração, extravasar a alma, suplicar do mais profundo do nosso ser, aquele que é a fonte de toda boa dádiva. A Bíblia mesmo nos diz, né, se os homens maus, né, pecaminosos, sabem, né, dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele está disposto em dar aquilo que nós pedimos e esperamos. O fundador, né, da Voz da Profecia nos Estados Unidos, o nome dele era Albert Richards. E é interessante que ele vem de uma família de evangelistas, de pastores. O seu pai era um evangelista, era um pregador, ele também era pastor, né, e fundou, inclusive, a Voz da Profecia, e Albert, ele teve um filho que chamou de Harold Richards Jr. E Harold, ele cresceu na igreja com o seu pai, né, e seus irmãos. Era o irmão mais velho, o filho mais velho de Albert. E quando ele chegou na juventude, ele gostava muito de música. E agora começou a sair com os amigos e gostava muito de jazz. Né, ali na década de 40, 50, um período que o jazz era bem intenso nos Estados Unidos, e ele começou agora a se afastar dos caminhos do Senhor e se envolver e tocar numa banda de jazz. E o seu pai sempre suplicando que ele pudesse retornar para a igreja, para os caminhos do Senhor. Só que Harold, ele estava decidido em seguir o seu caminho como músico e tocar em banda de jazz, né? E assim ele viveu por um bom tempo. Só que um dia, enquanto ele saiu, era um sábado, ele saiu cedo para tocar, e ao retornar para casa, já quase 5 horas da manhã,
ele percebeu que seu pai estava no seu escritório, estava de joelho em oração. E o seu pai estava orando justamente por Harold, para que Deus pudesse tocar em seu coração, na sua mente. E é interessante que ele foi muito tocado com aquela cena no qual ele viu que o seu pai estava intercedendo, orando por ele. E naquele momento ele decidiu deixar o jazz, que era um sonho, ele gostava muito do jazz, mas aí ele decidiu agora entregar novamente a sua vida para ser guiada e conduzida pelo Espírito Santo. Ele se rebatizou, se tornou pastor e também se tornou orador da voz da profecia, igual ao seu pai. Deus responde às nossas orações. Eu estou falando aqui para alguns pais que estão com alguns filhos distantes dos caminhos do Senhor, que neste momento não querem saber de Deus, não querem saber da Bíblia, não querem saber da igreja. A orientação do Espírito de profecia da Bíblia é: ore, porque Deus ele ouve as nossas orações. Talvez, né, não será no tempo que você quer, ou que nós esperamos, mas no tempo determinado, Deus responderá às suas orações. Apesar que Deus ele respeita o nosso arbítrio de decisão. Se de forma voluntária nós escolhermos não seguir ao Senhor, não obedecê-lo, Deus não vai nos obrigar a amá-lo e obedecê-lo. Mas, né, a oração ela é muito eficaz, principalmente a oração intercessória. E aí eu gostaria de abrir aqui um parêntese para contar também uma experiência pessoal minha, né, em relação à oração, que teve assim um profundo impacto na minha vida e que eu vi só perceber isso muito tempo depois, o Espírito Santo revelando a mim, né, como Deus ele responde às nossas preces. Eu nasci, na verdade, aqui em Maceió, mas eu sou do interior, cidade de União dos Palmares. Na verdade, só fiz nascer aqui em Maceió. E meu pai e minha mãe se casaram, né? Teve o primeiro filho que fui eu. Meu pai, quando conheceu minha mãe, ele era comportor da Igreja Adventista, uma pessoa assim que consagrada, que vivia todos os direcionamentos da igreja em relação à alimentação saudável, estilo de vida saudável, era vegetariano e de forma também impositiva, fazia com que toda a família seguisse aquele regime também. E com o tempo, né, ele começou agora a se afastar dos caminhos do Senhor, se afastar da igreja, começou a se envolver com outras mulheres, traindo a minha mãe, e se afastou de casa e deixou minha mãe comigo, né, e depois voltou, né, conversou com minha mãe, disse que estava arrependido, que estava mudado, e minha mãe aceitou de volta. Minha mãe engravidou, teve um segundo filho, a minha irmã, Ariane, e depois ele novamente sai de casa e depois volta. Minha mãe aceita novamente, engravida novamente, e agora ele vai embora e abandona completamente a casa. E fica a minha mãe para cuidar de mim e das minhas duas irmãs. E aí é necessário ela voltar para a casa dos pais, dos meus avós, para continuar cuidando da família. E para poder manter a família, ela ia para a cidade de Caruaru, comprava confecções, roupas, e vendia de porta em porta na cidade de União dos Palmares. E também, durante 3 vezes na semana, vinha até Maceió para fazer faxina na casa de uma família. E dessa forma ela conseguia sustentar a casa e nunca nos faltou o alimento, nunca nos faltou a roupa, o que era necessário. Mas eu, enquanto criança, né, em alguns momentos eu sentia falta de um pai. Via os meus colegas na igreja, na rua, e via os pais brincando com os filhos e o meu pai, né, onde é que ele está? E certa vez, num culto de JA, salvo engano, no ano de 1989, logo no início do ano. E naquela época só existia um distrito, ou salvo engano, 2 distritos em toda a Alagoas, né? E o pastor da central de Maceió era o pastor também da cidade de União dos Palmares. E quando o pastor ia, ele às vezes passava 6 meses sem ir até a cidade de União, porque eram muitas igrejas para dirigir, para coordenar. E num desses dias que ele foi lá, era um sábado, ia ao sábado, passava o sábado todo, manhã e tarde, para o JA.
E aí teve um momento do JA que ele convidou 2 pessoas para fazer uma oração, uma prece ao Senhor. E eu lembro que eu fui e uma outra senhora também foi fazer o pedido. E o meu pedido naquele momento ali, né, eu pedi para que Deus pudesse trazer o meu pai de volta, né, para casa, para minha mãe, para minhas irmãs. E ali eu lembro que eu fiquei muito emocionado, cheguei a chorar, e praticamente toda a igreja chorou também. Era uma oração de uma criança inocente, né? Não conhecia bem a realidade ainda, mas pedia a Deus para que Deus pudesse enviar o meu pai de volta, né? E é interessante que minha mãe, ela estava já decidida a não mais casar, né? Pela decepção que teve com o primeiro casamento, ela decidiu que não iria mais casar. Só que Deus, ele responde às nossas orações de forma inesperada. E pouco tempo depois, a minha mãe conheceu um senhor chamado Luiz Augusto, aqui da cidade de Maceió, era aposentado da Polícia Militar, ele batista, há mais de 30 anos da Igreja Batista, se interessou por minha mãe de início não queria, e realmente não queria casar novamente, e ele, de forma muito assim, voluntária, né, disse, olha, eu assumo você, assumo seus filhos, eu quero casar com você. Ele era viúvo, né, era aposentado da Polícia Militar e queria casar novamente. E minha mãe, depois de muita insistência, né, resolveu, né, aceitar, né, casou novamente. E esse senhor foi uma bênção para minha mãe, foi uma bênção para mim e foi uma bênção para minhas irmãs. O que mais interessante é que 1 ano depois, aproximadamente, eu me batizei, né, 10 anos, e o meu padrasto se batizou junto comigo. Ele teve estudo com o irmão Adelso Andrade, ele se batizou na Igreja Adventista, e eu vi ali, né, claro que naquele contexto ali eu não entendia que Deus havia respondido a minha oração. Já adulto, né, Deus falando comigo, porque Deus fala comigo, fala com você. Deus disse, olha, Ari, como eu cuidei de você durante esse período. E eu sou muito feliz porque eu vejo a mão poderosa de Deus na minha vida. Ele cuidando de mim, cuidando da minha família. Né? Nós tivemos a oportunidade de ter mais uma irmã, Ana Lúcia. Né? E Deus vai nos abençoando. Né? Ou seja, eu pedi ao meu pai, Deus não enviou o meu pai, que foi o meu progenitor, mas enviou alguém muito mais especial. E sempre eu senti a mão de Deus cuidando de mim, porque nós temos um Deus que nos ama sobre todas as coisas. Deus é maravilhoso, precisamos confiar no poder de Deus, precisamos confiar que as nossas orações elas são ouvidas pelo Senhor. Muitas vezes nós oramos e achamos que a minha oração não passou do teto. Não precisa passar do teto, né? Porque quando nós oramos, Deus está ao nosso lado, os anjos do Senhor estão ao nosso lado, ouvindo atentamente as nossas preces. Se Deus não respondeu a tua oração, entenda que Ele não respondeu porque Ele é soberano. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim, e por isso, muitas vezes Ele não responde às nossas preces, mas não é porque Ele não tem interesse, ou porque Ele não inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações, é porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Muitas vezes eu questionei Deus, eu disse, olha Senhor, o meu filho muitas vezes pede coisas a mim e eu, dentro das minhas possibilidades, procuro dar. E eu tenho limitações financeiras, limitações humanas, mas eu busco fazer tudo para atender ao meu filho. Só que graças a Deus, que o nosso Deus não é como nós, pais humanos. Né? Deus não vai nos conceder tudo o que nós pedimos, não. Deus vai conceder aquilo que é necessário para a nossa salvação e redenção. E é nisso que precisamos confiar na palavra de Deus. Então, meus queridos, se você orou e muitas vezes Deus não respondeu a sua oração, agradeça a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Sem uma vida permanente de oração, ficamos desprotegidos contra o ataque de Satanás, em suas múltiplas formas. Então, a oração é que nos mantém protegido das tentações do pecado. Se estivermos com Deus, em comunhão com Deus, assim como Enoque foi,
nós viveremos uma vida de santidade na presença de Deus. Eu gosto muito do Salmos 16. E no Salmos 16, o verso 2 e o verso 8 diz o seguinte: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Esse era o salmo de Davi. Ele disse: olha, estou sempre diante da presença de Deus. Com Deus ao meu lado eu não serei abalado. Não significa que Deus ao teu lado, Deus na tua vanguarda e retaguarda, você não vai passar por provações ou dificuldades. Mas em meio às dificuldades e provações, Deus estará contigo para te guiar, te orientar, te dar forças, colocar pessoas na sua vida para te ajudar a se erguer. Confie no Senhor. É um outro texto que a Bíblia nos diz que 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7, diz o seguinte: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas vivem, né, com muita ansiedade, né? São muito ansiosas com o dia de amanhã, né? Com o que vão comer, com o que vão vestir. Mas, meus queridos, o que a Bíblia nos diz? Lance toda a vossa ansiedade diante de Deus, porque é Deus que cuida de nós. Deus está ao nosso lado. Ele envia anjos para nos guiar, nos proteger. Você não está sozinho aqui neste mundo. Deus está contigo. Confie na palavra do Senhor. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, ela diz o seguinte: cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estás caminhando e quando ocupado com os trabalhos diários. Então, é importante que você tenha um tempo sozinho com Deus, antes de dormir, logo ao acordar ou de madrugada, mas também durante o dia a dia, que você está atarefado com muitas atividades. Esteja também na presença de Deus, busque ao Senhor direção para Ele guiar naquilo que você precisa resolver em sua vida. E diz mais, né? Outro texto interessante do Espírito de Profecia diz: a oração incessante é a união ininterrupta do coração com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida reflui para Deus pureza e santidade. Percebe a importância da oração? Vou repetir. A oração incessante é a união ininterrupta do coração humano com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida reflui, volta, né, para Deus em pureza e santidade. Então a oração, ela nos ajuda a mantermos consagrados, puros diante de Deus. E diz mais ela, né? Sem oração constante, diligente e vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidados e desviar-nos do caminho verdadeiro. Então muitas pessoas assim, às vezes até têm um lastro, né? Um longo caminho com o Senhor, já leu a Bíblia várias vezes, já orou muito e muitas vezes até negligencia o estudo e a oração. Não faça isso, meu querido. A oração é o respirar da alma. Assim como nós precisamos respirar para viver, nós também precisamos da oração para sobreviver espiritualmente. Precisamos a cada dia confiar na mão poderosa do Senhor. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e posto em prática serão nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. É o que nós encontramos lá em Testemunhos para a Igreja. Que texto belo, né? Vou repetir. A fé na palavra de Deus, o estudo apoiado pela oração e posto em prática, será nossa proteção contra o poder de Satanás, levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. Ezequias orou, e os anjos destruíram o exército de Senaqueribe. Elias orou, e por 3 anos e meio não choveu. Orou, e fogo do céu consumiu a oferta do altar. A filha da sunamita foi ressuscitada quando Eliseu orou. Deus revelou segredos a Daniel, que mudaria o curso da história quando ele pediu a Deus a revelação do sonho em oração. Pedro orou e Dorcas foi ressuscitada. Ana era estéril, orou a Deus e Deus lhe deu não apenas um filho, mas 6 filhos. Davi orou
e seus graves pecados foram perdoados. Meus queridos, você ora ao Senhor, pode ter certeza e segurança que é necessário que você ore mais. Assim como você sente necessidade de respirar, de comer, você também precisa sentir espiritualmente a necessidade de estar em oração com Deus. Então, decida hoje, a partir de hoje, reservar mais tempo para orar e manter comunhão com o Senhor. Principalmente nesses últimos dias que vivemos. Precisamos deixar o azeite cheio. Não podemos deixar que ele esvazie, que é a presença do Espírito em nossas vidas. O Espírito Santo só estará em nós e conosco se nós estivermos em constante oração diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu lar, sua casa, e que Ele responda aos desejos do teu coração. É isso que a Bíblia diz, Que Deus está desejoso de responder às nossas orações e às nossas preces. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Vamos fazer uma oração para concluir o culto desta noite. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque sentimos a Tua proteção, a Tua mão estendida e poderosa sobre nós. Sentimos, Senhor, que Tu conduz as nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, nós queremos nos desviar dos Teus caminhos, queremos seguir os nossos próprios passos, mas que bom, Senhor, que o Espírito Santo, Ele nos guia, nos corrige, nos adverte para voltarmos ao caminho da salvação. Se estamos negligenciando, Senhor, a oração, o estudo da palavra, nós te pedimos perdão e suplicamos, Senhor, o poder do Espírito Santo para viver uma vida de consagração e dedicação a Ti e ao próximo. Esse é o nosso desejo e é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.